Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, o que está acontecendo com as empresas, né? Estavam todas aí aderindo ao trabalho remoto, ao home office, até pouco tempo atrás. E agora parece que retrocedeu tudo. Estão voltando para o presencial novamente. Vou ler aqui um post, os comentários aqui no mais um daqui do subreddit do Antitrump. Achei interessante comentar com vocês. Tenho amigos que trabalham em uma empresa grande no Brasil, que antes eram 100% remota, depois passou para 2 dias presenciais, depois 3, e pode aumentar voltando ao presencial 100%. Provavelmente ele ainda está vivo nessa empresa, mas já pretende sair por conta disso. Ele só vai para ligar o notebook no escritório e fazer as videochamadas. Ai, meu Deus. Pessoal, eu até hoje, para quem não sabe, eu trabalho home office. Eu sou autônomo, trabalho de casa. Desde 2019. Desde 2019. Até antes, tá? Já comecei até antes um pouco. Foi antes da crise que deu aí sanitária. Pessoal, eu não sei se vocês concordam comigo, mas o trabalho presencial, a gente não tem o mesmo rendimento do que um trabalho remoto, tá? Um trabalho em home office. Por quê? No escritório, você trabalha no escritório, claro que tem coisas que não tem como fazer remoto, tá? Não estou falando desse tipo de trabalho, estou falando dos trabalhos que dá para ser feito em home office. Cara, quando eu trabalhava em escritório presencial, meu amigo, eu tinha que me deslocar até lá. Eu morava já no interior, né? E mesmo assim, não levava menos de 20 minutos. De 15 a 20 minutos para chegar até lá. Tá? Aí chegava lá, cumprimentava todo mundo, sentava na minha mesa, abria meu computador, aí alguém me chamava, a secretária me chamava para falar alguma coisa de algum cliente, já saía da minha mesa, ia lá, conversava com ela. Nisso já tocava a campainha, chegava cliente, tinha que atender o cliente. Clientes que apareciam sem marcar hora, né? Sem marcar horário. Enfim, eu ia pegar para fazer o serviço literal mesmo, né? Meu trabalho literal. Sem brincadeira, gente. 1h30, 2 horas depois que eu chegava lá. Tá? Aí, começava a fazer o trabalho. Telefone. Esse fulano de tal quer falar com você. Ou o colega aqui, o seu sócio quer falar com você. Atende o telefone. Campainha de novo. Chegou outra pessoa, quer saber do caso dela, o que está acontecendo e tal. Gente, é tanta interrupção, mas tanta interrupção, cara, que sinceramente, cara, eu acho que se eu trabalhava 2 a 3 horas por dia, era muito, cara. Coisa que não acontece que não passou a não acontecer mais quando eu comecei a trabalhar em home office. Tá? Porque eu efetivamente mudei para esse estilo de trabalho porque devido à eficiência. Eu tinha muita coisa para fazer, né? E eu não podia ficar perdendo tempo com deslocamento, deslocamento para ir, depois eu almoçava em casa, né? Aí deslocamento para voltar para casa para almoçar. Depois deslocamento de novo, voltava para lá de novo à tarde, né? E depois, quando acabava o expediente à tarde, voltava para casa. Então, 4 deslocamentos por dia, mais essas interrupções. Eram colegas que chegavam ali, queriam conversar, né? Que trabalhavam ali no mesmo ambiente. Então, cara, 3 horas. Se eu trabalhasse efetivamente 2 horas, eu acho que era muito. Tá? No home office, galera, isso aí não acontece. Porque, se eu não quiser atender ligação, eu deixo meu celular no modo avião aqui, não passo o telefone da minha casa para ninguém
e fico de boa. E tem os momentos que, claro, não deixa a pessoa sem resposta. Mas tem os momentos certos que eu vou parar ali, vou dar uma atenção no WhatsApp, vou ver se tem alguma chamada perdida, né? Anoto todas as chamadas perdidas, depois quando eu tiver mais adiante, né, no dia que eu tiver um período mais tranquilo, quando eu não estiver já mais focado no serviço, eu ligo para a pessoa ou mando um WhatsApp para a pessoa, então eu consigo organizar melhor o trabalho, o fluxo do trabalho fica mais organizado no home office, né? Isso é o meu exemplo que trabalho por conta, né? E eu acredito que isso se aplique também a empregados, porque é a mesma coisa, gente, né? Você num ambiente de trabalho tem muita distração, muita coisa muitas interrupções, né? Então eu não entendi, cara, até hoje, sinceramente, por que as empresas estão nesse movimento contrário aí, a produtividade, né? O home office aumenta em muito a produtividade do funcionário, né? Só que, cara, é aquele negócio, né? A empresa perde controle sobre o funcionário. Então, já viu, né? Patrão perder controle sobre o funcionário é complicado, né? Eles não gostam muito, não sabem o que o funcionário está fazendo. Então, é difícil, né? Eles aceitarem. Vamos ler aqui mais os comentários aqui ao post do rapaz, hein? O rapaz ou a mulher aí, não sei. Bom, eu trabalhei em uma empresa que investiu quase 1 milhão para voltar para o presencial. Olha, a empresa gastou mais de 1 milhão, quase, né? Perdão, quase 1 milhão para voltar para o presencial, ou seja, para fazer os empregados perderem produtividade, né? Eles cresceram muito durante a pandemia, então o pequeno escritório deles servia para acomodar a todos. 2021 voltou a ser escala 1:4, em 2022 já estava 2:3, ficou assim até 2023. Em 2024 ele decidiu que voltaria para o presencial pleno, meu Deus do céu. Mas como tinha mais funcionários do que antes da pandemia, precisou alugar um escritório muito maior. Fez obras e comprou mais computadores. Olha o gasto que esse empregador está tendo, cara, só para voltar para o presencial. Além de pagar um aluguel maior, precisou aumentar o vale-transporte, óbvio, né, dos funcionários, porque decidiu ir para um bairro de luxo com péssimo acesso a transporte público. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ou seja, os funcionários precisam pegar no mínimo 2 horas de transporte para chegar lá e vão todos os dias. Houve uma rodada de pessoas se demitindo e o CEO não entendeu nada. Nossa, o que será que está acontecendo, né? Meu Deus do céu. Cara, é impressionante como as pessoas... não sei, cara, elas não conseguem enxergar a realidade das outras pessoas, né? Principalmente empresários, a gente observa bastante, não são todos, tá? Não estou generalizando, mas a gente percebe que isso acontece muito, cara, com o empregador, né? Ele não consegue enxergar a realidade dos funcionários, não entende por quê. Meu Deus, por que será que os funcionários estão se demitindo? 2 horas para ir, 2 horas para voltar, tem que cumprir lá aquelas coisas, metas deles lá, enfim. Meu gato tá fazendo trabalho aqui, tá me desconcentrando, tá fazendo barulho aqui, tá me desconcentrando. Enfim, gente, os empregados, cara, é por isso que tá acontecendo uma demissão, cara, grande das empresas. Porque eles estão colocando na balança tudo isso aí. Entendeu? Estão colocando tudo na balança. E para eles não basta mais. E não bastasse tudo isso, cara. Todo esse desgaste de ir, voltar e enfim, fazer todo aquele trampo, tal, aquele cansaço. Ainda o salário é muito baixo. Né? Então não compensa, cara. Compensa. O que estava salvando as empresas era justamente o trabalho remoto, cara. Era justamente o home office.
E agora, voltando tudo para trás, é por isso que está aumentando, cara. Vaga de emprego, ninguém quer trabalhar, né? Ninguém quer mais essas vagas por conta disso. A pessoa consegue ter uma vida muito mais tranquila, trabalhando de casa, né? Por conta própria. Ele vai querer se sujeitar a uma rotina dessa? Não vai, cara. Não vai, né? E elas estão mais que certas, que cada um tem que ver o que é melhor para si, cara. Tem que procurar o que é melhor para si, né? E, gente, pelo amor de Deus, esse negócio de de trabalho presencial, como eu já falei, muita coisa não tem como fazer remoto, tá? Mas também grande parte tem, né? Agora, se é uma loja, trabalha aí diretamente com o público, então, aí não tem como mesmo, né, pessoal? Aí não dá, né? Então, eu não sei o que essas empresas, eu acho que a maioria delas na área de TI, né, informática, aí, programação, que podem se dar o luxo de fazer remoto, mas não estão querendo mais, né? Por algum motivo, preferem gastar mais, né? Ter mais mão de obra, né? E isso aumenta a chance de atestado médico também, né? Porque o empregado que se submete a uma rotina dessa aí, de trabalho presencial, invariavelmente fica mais doente, né? Do que o empregado em home office. Então é tanto ponto negativo e eles parecem que não estão nem aí, né? Ah, porque a moda agora é voltar para o presencial, então vamos voltar para o presencial, né? Enfim, eu não consigo entender esse tipo de coisa, pessoal. É totalmente contra a lógica, né? Vamos ver mais um comentário aqui, ó. Sou da área de TI. Minha antiga empresa está tentando fazer a galera voltar para o presencial já tem 2 anos. Tá numa guerra entre a empresa e os funcionários home office. Uma galera tá aceitando. Sempre vai ter, né? Sempre vai ter os puxa-saco que vão aceitar, né? Outros não. Varia muito do chefe de cada um. Alguns líderes passam pano pro pessoal ficar em casa. Outros exigem que vão à empresa. Hoje eu trampo para uma empresa de São Paulo morando em outro estado. Então, se a empresa decidisse presencial, só abrindo uma filial na minha cidade ou me demitindo aí, tá vendo? Tem mais esse problema também. Se essa moda pega de voltar para presencial, todo mundo voltar para presencial, as próprias empresas vão ter que demitir, porque como é que vai fazer? O cara, a empresa é de São Paulo. O empregado em home office mora, sei lá, no Mato Grosso. O cara vai ter que mudar para São Paulo para continuar na empresa? Não dá. Então, tem esse lado também. A empresa vai ter que demitir essas pessoas, né? Não vai ter como. Acho mais provável me demitirem. Também acho. Mas não acho que vai ocorrer tão cedo. Cara, a situação é complicada. Enfim, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu acho uma tremenda de uma besteira esse negócio aí de trabalho presencial. Como eu disse, para determinados tipos de empresa, né, de negócio. Porque tem muito mais pontos negativos do que positivos, né? A efetividade do empregado cai em trabalho presencial, né? A produtividade do empregado cai. Tem toda essa questão de desgaste da pessoa, né? Desgaste físico mesmo da pessoa. Enfim, tem as distrações, enfim, que aí entra na questão da produtividade, né? Que eu já falei. A qualidade de vida, enfim, a qualidade de vida do trabalhador cai muito no trabalho presencial, né? E o pessoal está percebendo isso aí, e as empresas que estão voltando para o presencial, ou os empregados saem, né? Não querem, até porque o salário é baixo, ou as próprias empresas estão demitindo, porque não serve mais para a pessoa que mora longe, mora em outro lugar, às vezes até num bairro longe, né? Em São Paulo, principalmente, em Rio de Janeiro, em cidades grandes aí. Dependendo de onde a pessoa mora e onde a empresa fica, não dá também, fica inviável, né? Então é isso, pessoal. Esse é o tema do vídeo de hoje. Diga aí nos comentários o que vocês acham desse movimento das empresas voltando para o presencial, né? E deixa aí seus comentários. Falou, galera? Abração para todos aí, fiquem na paz.